Obrigado, Papai do céu, pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui nesta agradável igreja, em uma noite chuvosa na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Pedimos-te que protejas os nossos irmãos que não puderam vir, aqueles que estão em casa assistindo, que o Senhor, através dos teus poderosos anjos, possa acampar na casa, no lar de cada um dos teus filhos. Nesse momento, pedimos a tua iluminação para compreendermos o que está inspirado, revelado na tua palavra, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. O que vem a ser as placas no caminho, pastor? Para que servem placas? Quem trabalha no trânsito, aliás, nem precisa trabalhar no trânsito, a gente que dirige, e mesmo quem não dirige, mas quem tem noção da lei do trânsito, sabe para que servem as placas. As placas servem para quê? Para orientar. As placas servem para quê? Para guiar no caminho, exatamente. As placas nos orientam como um todo, nos ajudam, né? Quando nós às vezes estamos até sem GPS. Hoje nós temos um GPS, mas às vezes estamos em um lugar em que o satélite não colabora e o GPS desaparece, a gente fica nervoso, principalmente no lugar que a gente não conhece, cidade grande, por exemplo, a gente se perde. Mas as placas ainda estão valendo. Quando a gente não tem a tecnologia, meu irmão, antigamente eu sou daquela época daquele livrão. Era um livrão, era um guia, era o 4 rodas, eu esqueci o nome, que a gente, quando ia viajar para um lugar distante, né, a gente já estava com aquele guia, né, um grande livro, para poder seguir a rota correta e não ir para o lugar errado. Então, placas ainda servem, né? Servem para nos orientar, servem para nos guiar no caminho em que devemos andar e para o caminho onde queremos chegar. O que dizer das placas nesse caminho espiritual? Então hoje nós vamos saber as placas que elas correspondem justamente como se fossem os sinais da volta de Jesus. Será que existem algumas placas que indicam que estamos próximos do evento mais importante do planeta Terra? Muito bem, então memorize, essas placas no caminho são como que os sinais que indicam que Jesus Cristo, a verdade, a vida e o caminho está às portas. Tá bom? Então, vamos agora colocar essas placas como se fossem os sinais da proximidade da volta de Jesus. Por falar na volta de Jesus, a Bíblia já havia mencionado para nós cerca de aproximadamente 2.500 vezes que Jesus está para chegar. Esse é um assunto que empolga a gente, é um assunto que faz com que a gente vibre, o coração aqueça, a alma fortaleça, porque Jesus vai voltar. No Antigo Testamento, há 300 profecias que falam da primeira vinda de Cristo. Ele veio a primeira vez, ele foi prometido mais de 300 vezes no livro do Antigo Testamento, e ele veio para cumprir, ele apareceu conforme a profecia dos patriarcas, dos profetas do Antigo Testamento. E olha, há mais de 2.500 vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que ele aparecerá segunda vez. Você acredita? Nós cristãos acreditamos nesse livro, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela nos deixa bem claro que Jesus está para chegar. Mas pastor, uma pergunta que às vezes nós queremos que ela seja respondida logo de pronto, né? Porque nós somos imediatistas, irmãos, nós somos imediatistas, sim ou não? Somos. Nós queremos as coisas rápidas que aconteçam, não é, Sérgio? Bem-vindo, meu irmão Sérgio, não perdeu uma série da noite. Uma noite da série, melhor, né? Então veja só, nós queremos a resposta aqui, agora. Jesus está para voltar. A pergunta é: quando é, pastor? Tem muita gente já
quer saber muita coisa, e muita gente já profetizou que Jesus ia voltar em tal data. Eu sou da época que alguém disse, né, que Jesus iria voltar no ano 2000. Eu já estou no ano 2021 e Jesus não voltou. Eu não sei se vocês já se depararam com muitas profecias falsas ou fake news por aí, algumas informações erradas, equivocadas. Pessoas estudaram a Bíblia e algumas vezes também quiseram profetizar a volta de Jesus para um dia no calendário. Nós não podemos fazer isso, porque a própria palavra de Deus não nos deixa para que possamos profetizar isso. Mas pastor, quando é que Jesus vai voltar? Será que nós sabemos pelo menos o dia e a hora da volta de Jesus? Foi o que eu acabei de falar, a gente tem que ter cuidado. Olha o que o próprio Cristo, quando esteve aqui, como ser humano, um conosco, carne e osso e carne, ele se compadeceu tanto da humanidade que ele se transferiu, né? Ele veio da eternidade, lá onde Deus estava, habitava e habita. Ele também, sendo Deus, antes de ser humano, Cristo era Deus pré-encarnado. Quando ele vem e nasce de Maria de Nazaré, nasce e habita entre nós, Deus se torna conosco, Deus homem, totalmente Deus, não metade homem, não metade Deus, não 100%, 50% homem e não 50% Deus. Ele é 100% homem, a partir do momento da encarnação, 100% homem, e continuou sendo 100% Deus. É o mistério da encarnação de Jesus, que nós não temos fosfato, né? Nós não temos cérebro suficiente para entender este mistério. Se é mistério, meu amigo, então não adianta. Não dá para entender. O que Deus colocou nas Escrituras é o suficiente para a gente se conformar com a revelação. O próprio Jesus, sendo Deus, e não deixou de ser Deus, quando tornou-se um de nós, os discípulos chegaram para ele e disseram, e ele dá a resposta. Chegaram para ele e fizeram a seguinte colocação. O Fred até pregou um dia desse aí, parece que foi sábado passado. O Fred passou uma informação interessante sobre o capítulo 24 de Mateus. Leia comigo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, olha o pedido dos discípulos, Senhor, dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Aqui foi bem explicado. Eu quero apenas somar aqui com vocês, que a maioria já conhece esse texto. Aqui nós observamos, nós identificamos duas perguntas. Concordam comigo? Tem duas perguntas aqui. Quais são essas duas perguntas, pastor? Os discípulos queriam saber quando sucederiam estas coisas. Foi a primeira pergunta. Quando sucederiam estas coisas? Que coisas são essas? Aqui está se referindo, essas coisas se referem ao ano 70 de nossa era. Porque Jesus falou da destruição de Jerusalém, né, dos muros, da destruição do templo. Então, Jesus falou de tudo que ia acontecer isso. Só que ele falou isso no ano 31, não é? E isso se cumpriu no ano 70. Aí os discípulos perguntaram, primeira pergunta, quando Jerusalém vai ser invadida? Quando o templo, que na época foi o templo de Herodes, quando o templo seria destruído, Senhor? Quando essas coisas aqui se referem à destruição do templo, à invasão de Tito, o romano general, o seu exército romano, que invadiu no ano 70 de nossa era. Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta dos discípulos é logo na sequência, na mesma. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Portanto, duas perguntas aqui. Quando vai acontecer a destruição do templo e a invasão dos romanos a Jerusalém? E a segunda, e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus, no capítulo 24 de Mateus, o grande sermão profético de Jesus,
ele esclarece, ele fala de algumas placas indicativas. Ele fala de alguns sinais que são como placas no caminho, que não diriam o dia e a hora, mas com certeza os tempos próprios, aproximados, né, próximos da volta de Jesus. Aí os discípulos ainda começaram a dizer: mas Senhor, quando vai ser o sinal? Primeiro, quando vai ser a destruição de Jerusalém? Depois, quando vai ser a tua vinda? O fim do mundo vai acontecer, pastor. Tem gente que não acredita que o mundo vai acabar. Eu acredito, porque a Bíblia diz, eu sou cristão. E quem é cristão crê na Bíblia, não crê em fábula. Ok? Você acredita, Angélica, que o mundo vai ser destruído? Eu acredito. Mas, pastor, é verdade, eu assisti tanto. Realmente, a gente assiste tanta coisa na TV, às vezes não presta alguma coisa. E eu já assisti um filme, pastor, que vinha um meteoro do céu. Olha o nome do filme: Impacto Profundo. Alguém já viu esse filme? Eu já assisti o filme de Hollywood. Esse meteoro vinha para destruir a terra. Será que um meteoro vem realmente, pastor, e vai destruir esse planeta Terra? Eu não acredito, porque isso é fábula, e as pessoas acreditam mais na mentira do que na própria verdade. Eu acredito no que a Bíblia diz. Pastor, e essa pandemia que assolou o planeta Terra, o mundo parou, a economia foi desgastada, muita gente morreu. Estava vendo hoje, para você ter ideia, mais de 17 mil irmãos em todo o mundo da Igreja Adventista morreram. Em todo o mundo, mais de 17 mil morreram pela Covid-19. Mais de 700 pastores adventistas em todo o mundo morreram por causa da Covid-19. Eu vi hoje eu postei nas redes sociais, porque foi o meu chefe, foi o meu presidente, pastor Ted Wilson, lá dos Estados Unidos, é o presidente da igreja geral, em reunião oficial da igreja, e eu só repliquei nas redes sociais. 17 mil adventistas morreram. Mais de 700 obreiros e pastores da igreja adventista morreram. Aí alguém pode perguntar: pastor, será que uma pandemia pior do que essa virá para destruir o planeta Terra, pastor? Será que isso é um sinal? Eu não acredito que uma pandemia vai acabar com os moradores da terra, porque eu acredito na Bíblia, e vocês vão saber por quê. Quando então, pastor? Qual será o dia? Olha o que Jesus falou como homem. Olha como Jesus falou, como ser humano, como você e eu. Ele disse assim, a respeito daquele dia e hora, Mateus 24:36, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho. Quem sabe? Somente o Pai. É verdade, um parêntese aqui, é verdade que quando Jesus falou essas coisas, e algumas coisas que Jesus fez e falou enquanto esteve aqui na terra, ele o fez e falou e disse como ser humano, não como Deus. Essa é uma exceção. Esse é um texto que Jesus fala como homem e não como Deus. Você acha que Jesus não sabe o dia e a hora da volta dele? Oh, meu irmão, Jesus deixou de ser Deus? Deus é onisciente, ele sabe tudo, todas as coisas. Deus é presciente, ele sabe o fim desde o começo. Então Jesus sabe o dia e a volta. Mas por que ele disse isso aqui, pastor? Ele disse como ser humano. Ah, pastor, e como é o mistério? Já falei, o mistério da encarnação. Ah, pastor, me dê mais uma prova de que Jesus fez algo como homem e talvez não conseguiu fazer por questões de suas limitações. Vou dar uma prova para vocês. Jesus, ele esteve aqui na terra como homem. Ele tinha algumas limitações. Tinha ou não tinha? Tinha. Por exemplo, eu falei um dia desse e vou repetir, ele foi afetado por causa do pecado. Eu falei algo no primeira noite, mas ele não foi infectado pelo pecado. Adão tinha mais de 4 metros de altura. Jesus não passava de 1,95 m, de 2 metros de altura. Quer dizer o quê? Né? Então Jesus teve a limitação. Ele recebeu a consequência do pecado, não dos seus, mas dos meus e seus pecados, nossos pecados. Então, outra limitação que Jesus tinha quando veio à terra e teve como ser humano: a onipresença. Ele teve fome,
ele teve necessidades fisiológicas como eu e você, mas a onipresença. Enquanto ele estava em Judeia, em Belém da Judeia, pregando, ele não podia estar ao mesmo tempo em Samaria, em Galileia, em Nazaré. Então ele foi afetado. Então mesmo ele sabia disso, por isso que ele se esvaziou, diz o apóstolo Paulo. É um mistério, mas não deixou de ser Deus 100%. Esse texto é um texto claríssimo para falar que Jesus, quando se expressou, o fez como ser humano. Tá, mas a gente não sabe nem o dia e nem a hora. A Trindade sabe, não tenho dúvida disso. Eles são oniscientes, eles são onipresentes, eles são prescientes, eles são onipotentes, poderosos. Agora, eles nos deu placas, e essas placas ou sinais, em 3 pontos, e a gente vai para casa, quem está no presencial, e você continua em casa, vai descansar, quem está aí em casa no YouTube. Existem sinais no mundo social, existem sinais no mundo natural, e existem sinais da volta de Jesus no mundo religioso. Só esses 3 pontinhos para a gente ir para casa. Dentro do primeiro ponto, no mundo social, nós vemos sinais políticos, nós vemos sinais econômicos e nós vemos sinais morais. Repare só, dentro do primeiro tipo de sinal, que é o sinal no mundo social, no mundo político, a Bíblia diz: certamente ouvireis falar de guerras ou rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o quê? O fim. No mundo social, não é? Nós encontramos aí sinais políticos, nesse primeiro ponto do mundo social. Não vos assusteis, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, guerra no Iraque, conflitos no Oriente Médio, terrorismo. Isso está acontecendo ou não? Desde que o mundo é mundo, isso existe. É por isso que a gente não pode pegar um fato ou um evento isolado e dizer: esse aqui é o evento da volta, ou é o sinal da volta de Jesus. Não, a gente tem que entender que sinais são aqueles que são intensos e eles se repetem com intensidade. Então não é um sinal isolado que é sinal da volta de Jesus, mas são sinais que acontecem com intensidade e se repetem constantemente. Tá? Então, no mundo político, vocês sabem que o pessoal teve a Primeira Guerra Mundial, né? Teve a Segunda Guerra Mundial, que por trás dessas guerras frias, quentes, existe um poder que é almejado pelo ser humano. Eu não vou mentir aqui, mas vocês sabem que por trás disso tudo tem o dinheiro no meio. O pessoal quer invadir, quer mandar, quer destruir, quer dominar, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no planeta. Então, sinais no mundo político, ainda no mundo social, aí tem o sinal na economia. A Bíblia diz que haverá fomes, né? Mateus fala, vem de 24, os versos 6, 7 e 10, segundo a Organização das Nações Unidas, morreu uma pessoa. A cada 7 segundos, uma pessoa neste planeta morre de fome. Enquanto que a metade da população mundial passa fome, a outra metade faz jejum, porque tem comida demais. Que desigualdade social. Mundo econômico. Dentro ainda da parte economia, que isso é um sinal da Escritura Sagrada, da volta de Jesus, da proximidade que ele está bem perto de voltar, de chegar, são as epidemias, as endemias, as pandemias. Epidemias em vários lugares. 10% da população africana está contaminada com esta epidemia HIV, além de outras, gripe, dengue, gripe suína, aviária, que é febre amarela, malária, e agora está uma aí, né, Covid-19.
que começou em 19, mas na verdade ela não começou em 19, ela é antiga, por isso que é o novo coronavírus. Dentro do mundo social, nós temos sinais políticos, sinais econômicos e agora sinais morais dentro do mundo social. Olha o que diz a Bíblia. Esse texto eu faço questão de ler na íntegra, ipsiliteri. Leia comigo, você que está em casa e você que está aqui no presencial na Igreja Adventista de Engenho da Rainha. Sabe, porém, isto. Olha o que Jesus falou. Isso é placa. Isso é sinal indicativo de que Jesus está bem perto de chegar. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Os homens seriam o quê? Egoístas. Nos últimos dias, Paulo escreve isso a Timóteo. Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Parem um pouquinho. Nos últimos dias, os homens seriam assim. Será que os homens estão assim? As mulheres estão assim? As crianças estão assim? Sem dúvida. Irreverentes, tem mais aqui, ó. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, ó, vaidosos, mais amigos dos prazeres que amigos de quem? Nesse mundo social aqui, nós encontramos sinais políticos, econômicos e morais. Nesse mundo aí, ó, social, nós encontramos o sinal da moralidade. E hoje eu também postei algo que o nosso presidente americano postou no seu Twitter, está até em inglês no meu Instagram, mas é só apertar em ver tradução que já traduz para você, tá? Para você ter coragem de traduzir, pelo menos apertar aqui o dedo, pá, e traduz. Mas lá no Facebook eu coloquei, já que no Facebook não tem essa ferramenta, no Facebook eu já coloquei traduzido também. Tem o original e tem a tradução. E olha o que é que tem aqui sobre o mundo social, né? Nesse caso aí, o sinal moral no mundo social. Olha o que o nosso presidente postou: adultério, fornicação e LGBTQIA+. E vão inventar mais letras ainda. Estão, conforme as Escrituras, em oposição direta à lei de Deus e ao plano celestial para a sexualidade humana. Temos de fazer uma escolha consciente, diz o nosso presidente, mesmo que impopular, para falar pela verdade bíblica e não simplesmente seguir com as tendências sociais. Isso aqui não é uma homofobia não, viu? É porque hoje tem muito mimimi aí, o pessoal não sabe nem o que está falando. O que está dizendo aqui é o que nós acreditamos, o que a própria palavra de Deus diz, que nos últimos dias, no mundo social, as pessoas seriam tudo isso aí que vocês ouviram falar, imorais. É homem namorando com homem, é mulher namorando com mulher. Isso não é bíblico. Eu não estou querendo discursar aqui, fazer um discurso, né? Uma apologia de ódio, de jeito algum. A gente está aqui para tentar mostrar a verdade de um Deus todo-poderoso que ama com todas as suas forças o pecador, mas aborrece com todas as suas forças o pecado. Só isso. Tá? Uma coisa é você respeitar, outra coisa é você aceitar a conduta equivocada, errônea, promíscua, que muitos tentam defender e até colocam nomenclaturas diferentes. A verdade tem que ser dita, claro, com amor. Deus ama com todas as suas forças, repito, o pecador, mas odeia com todas as suas forças o pecado. Pedofilia,
pornografia, imoralidade, crime, violência, sequestro, narcotráfico, altos índices de divórcios. Então, tudo isso faz parte do bojo, do conjunto de placas indicadoras que indicam que Jesus, o caminho, está para chegar. Segundo ponto, sinais no mundo natural. Já passamos pelo sinais no mundo social. Agora, no mundo natural, o que é que diz a Bíblia sobre esses sinais? A Bíblia diz: haverá terremotos em vários lugares. Irmãos, só no século XIX ocorreram 41 grandes terremotos, com mais de 350 mil mortes. No século XX, até 1997, já haviam ocorrido 96... Deixa eu voltar aqui. O que é que houve aqui? Eu apertei sem querer. Já haviam ocorrido 96 grandes terremotos, com mais de 2 milhões de mortos. Até no Brasil, tem a data aí em Minas Gerais, 9 de dezembro de 2007, houve o primeiro terremoto no Brasil com morte. Ainda dentro dos sinais no mundo natural, além de terremotos, a natureza está em convulsão, gente, por causa dos moradores, por causa dos pecados dos seres humanos. Além dos terremotos, nós vemos aqui a angústia do povo entre perplexidade e tudo mais, por causa de quê? Do bramido do mar e das ondas. Aí nós temos aí, segundo a ONU, no ano 2005, a temperatura média da Terra foi a mais alta dos últimos 100 anos. E eu penso que de lá, 2005 para cá, só tem crescido essa temperatura. Foram 168 inundações, 69 tornados ou furacões, 22 secas que transtornaram a vida de mais de 154 milhões de pessoas. E olha que o nível dos oceanos já aumentou 20 centímetros no século. E agora nós vemos maremotos, nós vemos tsunamis, nós vemos Fred Mani, nós vemos Cristina Mani, um bocado de tsunamis da vida que tem acontecido, é brincadeira, mas é para você entender como as epidemias têm ocorrido, como esses sinais no mundo natural têm trazido perplexidade ao planeta Terra. Terminando, lembrem que Jesus disse não o dia, Jesus disse não a hora, mas ele falou que há sinais em 3 mundos. O mundo social, lembre que dentro do mundo social tem a economia, tem a política e tem a moral da humanidade. Política corrupta, né? A economia vai de mal a pior e a moral não tem nem o que falar. No mundo natural, tsunamis, terremotos, furacões, a natureza está convulsionada, está em convulsão, né? E o povo fica entendendo o que está acontecendo, pandemias, epidemias, isso tudo do mundo social, natural. E agora no mundo religioso, não tem nem muita coisa para falar, né? Porque segundo a organização, vamos lá, Jesus falou melhor, no capítulo 24 de Mateus, e a gente está indo para a parte final da nossa mensagem, disse o seguinte: e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Isso aqui é muito sério, viu, amigo? Minha irmã, que nos assiste aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, depois a gente vai editar e você vai ter essa oportunidade de pegar também. Isso aqui é muito sério, isso aqui fala de religião, interessante. Você sabe qual é a distância entre a religião e a loucura? É isso aqui, ó. É tênue, é bem curta. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter equilíbrio. E a religião, se você não souber o verdadeiro caminho e vai adorar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer Deus que apareça na sua cabeça aí, você pode enlouquecer. Nós temos casos, muitos precedentes de homens que se levantaram dizendo que era Jesus Cristo
E enganou meio mundo de gente no planeta. Teve um, Jim Jones, por exemplo, deu veneno para o povo beber, mais de 2.000 pessoas morreram. Teve outro no Texas, chamado David Koresh, que dizia ser a reencarnação de Jesus Cristo, lá no Texas, nos Estados Unidos. Ele estava em um auditório com todos os seus adeptos, e todos morreram. Então a gente tem que ter cuidado. A Bíblia diz, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. E não enganariam muita gente não, né? Ou pouca gente não. Muitas pessoas, falsos profetas, surgiriam, falsos cristos, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios filhos de Deus. Hoje, pra você ter uma ideia, há mais de 40.000 denominações diferentes. Eu estou falando só cristãs. Eu não estou colocando aqui as religiões pagãs, não. Só cristãs, há mais de 40.000. Pedro havia advertido o povo: surgiriam falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Gente, tem muita gente em nome de Deus que está vendendo a palavra de Deus. Tem muita gente que está preocupada mais com o dinheiro e passa a mão de forma descarada, com a Bíblia na mão. Deus vai te cobrar, pastor. Deus vai te cobrar, líder de igreja. Você está mercadejando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é gratuita, é para salvar. Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias. Gente, falando mal de muitas coisas que Deus disse corretamente. Heresias destruidoras, até o ponto de dizerem que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo não veio salvar coisa nenhuma ao ser humano. E muita gente acredita. Foi como a gente estudou a lição de ontem, né? Na escola sabatina. Josué e Caleb trouxeram ótimas notícias da Canaã, enquanto 10 outros espias trouxeram péssimas notícias. E o povo, que eram milhões, acreditaram na palavra mentirosa dos 10 espias. Eu estudando Patriarcas e Profetas, falando justamente sobre os 12 espias, a escritora adventista Ellen White, comentando, e o comentário bíblico adventista ratificando, diz que se invertêssemos, ou seja, se 10 fossem os espias que trouxessem boas palavras, boas notícias, por incrível que pareça, e apenas 2 más notícias, por influência desses 2 que trouxeram a mentira, o povo acreditaria nos 2. Você vê como uma notícia ruim, como uma notícia pessimista, como fake news tem um poder infernal de mudar opiniões. Cuidado com os falsos religiosos. Como identificar isso, pastor? Estudando a palavra de Deus, porque muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será difamado o caminho da verdade. Movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, mentirosas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Deus é justo e vai julgar, e a sua destruição não dorme. Vamos ao testezinho para a gente terminar? Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Será que eles amam ao próximo? Será que eles amam a Deus? Ou será que a motivação para pregarem o evangelho está na avareza? Está na avareza. Eles não têm amor a ninguém, nem a você, meu irmão, e nem a Deus. Portanto, se cuidem. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? O que é que atrai? Será que é a amizade? Será que é a doutrina sem base bíblica? Ou será que é sinais, prodígios e curas? Eles só falam nisso. Venham que Deus vai te curar. Quem foi que disse? Onde é que está na Bíblia que Deus prometeu que você não teria doenças e até mortais doenças? Onde é que está na Bíblia isso? O que está na Bíblia é:
mesmo quando você passar pelo vale da morte, da sombra, da aflição, Deus estará com você no fogo, na água e onde você estiver. Meu amigo, eu termino dizendo que Deus, Ele é amoroso, é poderoso, é fantástico, é fiel, é fenomenal. Pastor, como é que eu sei se uma doutrina é verdadeira? Simplesmente lendo o que João 7:17 diz. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João falou isso, porque é preceito e sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não pegue um texto isolado das Escrituras e forme a sua opinião e forme uma doutrina. Deus não pediu para fazer isso. Estude aqui e acolá, compare os textos e não tome medidas precipitadas e não tire conclusões precipitadas à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Como saber, pastor, se uma doutrina é verdadeira? A doutrina de acordo com toda a Bíblia? Sim. Doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento? Não. Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia? Não. Tem que ser de acordo com toda a Escritura. Concluo dizendo: se os sinais ou placas e já se cumpriram, estão se cumprindo, por que Jesus não voltou ainda? Sabe por que Cristo não voltou ainda? Porque Ele não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, sabe por que Ele não voltou ainda? Diz o apóstolo Pedro: porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É isso. Jesus está sendo paciente para que todos nós tenhamos a chance de ter a vida eterna. Deus é bom. Os sinais estão se cumprindo no mundo social, se cumpriram no mundo natural, se cumpriram no mundo religioso, se cumpriram. O que é que falta então para Jesus voltar, pastor? Mateus 24:14, e vamos para casa. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, povos e línguas. Então virá o pastor, o evangelho do reino não é o mesmo evangelho eterno que diz lá em Apocalipse, João? É. O que é o evangelho eterno? E o que é o evangelho do reino? Que são a mesma coisa. Ele ainda não foi pregado? Não. Aqui fala de um evangelho puro. Não é um evangelho misturado com a mentira. E onde está esse evangelho, pastor? Aqui, ó. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que há mais de 40 mil religiões cristãs. Como é que eu sei o caminho? João 14:6. Eu sou. Procure o caminho. Jesus não vai te deixar perecer. Se você for honesto, sincero, você não vai se perder. Então seja honesto com Deus e peça que a sua oração seja assim: Senhor, abre os meus olhos. Assim como Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos daquele jovem, porque o exército inimigo estava querendo perseguir o povo de Israel e queria capturar o profeta do Senhor. E já havia um grande número de ímpios para destruir, para capturar o profeta. Quando de repente o jovem de Eliseu, o aprendiz, o estudante de teologia, chega para Eliseu: Eliseu, aquele povo é muito grande, é numeroso, Eliseu, ele vem para nos capturar, vai acabar com a gente. Aí Eliseu disse: Deus, abre os olhos para que esse jovem veja o que eu estou vendo. O que era que Eliseu estava vendo? Carros de fogo, poderoso exército de Jeová. E o número do exército de Jeová era muito superior, maior do que o número do exército inimigo. E Deus abriu os olhos do jovem espirituais, e ele olhou e viu: Eliseu tinha razão. Amém?
Você sabe que Lúcifer, ele só trouxe 1/3 dos anjos para cá. Os outros 2/3 ficaram com Deus. Então, o número dos que estão conosco é muito superior ao número dos que estão com os inimigos da verdade. O evangelho do reino é a palavra de Deus, é a verdade, sem mistura com filosofias humanas, sem tendências das redes sociais, sem mistura com ímpia condenação. Semana que vem estudaremos o próximo episódio, o fim do caminho. Jesus está para voltar? Já falamos dos seus sinais. E resumindo, eu digo para você, meu irmão que está em casa, para você, minha irmã que está aqui na igreja de Engenho da Rainha, Jesus vem, e Ele, com a sua vinda, Ele vai fazer 2 coisas. Resumindo tudo isso, Jesus vai fazer 2 coisas. Ele vem para destruir essa terra. Não é, repito, uma pandemia, um vírus que vai destruir os homens e as mulheres. Não é um meteoro que vem para arruinar. Não é uma explosão de uma bomba atômica que vai destruir o planeta. Ele vem, e a primeira coisa que Ele vai fazer é destruir com fogo este mundo, porque este mundo não presta. A segunda coisa é levar o seu povo, é levar a sua igreja para a eternidade. Amém? 2 coisas. Ele vem destruir com fogo a terra. E a segunda, Ele vem para levar você e eu, todos nós, para o céu. O mundo, Fred, Cristina, Angélica, Rosana, Dina, Luiz, Eliane, Rosana, Marisa, Ana, o mundo já está pronto. Só falta a igreja. Se prepare, porque Jesus vai voltar. Por isso, basta confiar. Enquanto você escuta essa linda canção, entregue seu caminho a Jesus, porque Ele é o verdadeiro caminho. Se prepare, confie, porque basta apenas confiar. Pessoas vivem preocupadas, andam cheias de temor, desconfiam que Jesus não tem amor. Era como eu me sentia, envolvido em treva e dor, mas um dia encontrei meu Salvador. Ele veio em pessoa e tocou meu coração, transformou o meu silêncio em canção. As cadeias do pecado querem me afastar do Rei, mas se eu cair, ainda saberei. Jesus virá para me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá, basta confiar, pois Jesus virá. Mesmo em meio a sofrimentos é difícil aceitar que existe um Deus que está a me escutar.
Mas meus planos não são grandes como os planos do Senhor. Sob a mão de Deus serei um vencedor. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. As trevas do mundo um dia irão se acabar. Com Cristo meu mestre vou pra sempre morar. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. Basta confiar, pois Jesus virá. Virá. Amém. Esse é o Jesus que eu aguardo. Nunca mais dor, nunca mais lágrima, nunca mais sofrimento. Esse Jesus que eu espero é o Jesus que não descumpre o que falou. É o Jesus fiel, que tem palavras verdadeiras e poderosas, poderosas que nos confortam quando estamos vivenciando lutos e dores lancinantes. Este Jesus que nos conforta, que voltará mais uma vez para duas coisas: para destruir com fogo esta terra miserável e levar o seu povo para um lugar melhor no céu. Repito, o mundo está pronto. Só falta você, meu irmão. Só falta cada um de nós, a igreja, se preparar. Quer se preparar? Aqui, você que está na igreja, fique em pé. Entregue seu coração a Jesus. Você que está em casa, se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado, porque não sabemos o dia e a hora, mas as estações nos mostram. Os sinais indicam. O clima já nos profetizou que estás bem próximo, perto de voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Dá-nos uma semana de muita paz. Perdoe os nossos pecados se pecamos contra ti, contra o nosso próximo. Perdoe as nossas transgressões. Nos liberte dos vícios, Senhor, que nos separam de ti, e nos dá salvação quando voltares com poder e majestade. Em nome de Jesus te rogamos, já agradecidos. Amém. Obrigado, minha querida igreja. Que Deus abençoe vocês, que vocês voltem para casa libertos, com a paz do Senhor Jesus. E você que está no YouTube, nas redes sociais, muito obrigado por sua audiência e companhia. Até domingo que vem com O Caminho. Deus te abençoe. Até lá. Tchau.